Então, eu também quero falar para poder compartilhar com vocês, caso você aí já pense, aspira a ser consultora, ou se você já é consultora de imagem e estilo, ou então se você quer somente entender mais sobre esse mercado também, é muito interessante. Fátima, boa noite. Eu acho que é muito interessante, é válido para qualquer tipo de pessoa que sim deseja tá entendendo mais sobre comportamento, né? Porque moda é comportamento, moda é comunicação e moda é sobre gente, que é o que a gente vem falando já há um bom tempo. Oi, Ana, tudo bom? Boa noite. Então, já que a gente está falando sobre tudo isso, esse é o Up no Seu Bolso, que é da série que a gente sempre fala. E hoje o tema é sim, eu uso a regra do não. Por que que eu resolvi falar sobre isso? Por que que na consultoria de imagem, nós, consultoras de imagem, não devemos usar regras? Regras em um atendimento, regras para a sua cliente. Eu acho que muitas pessoas aí, as pessoas estão falando bastante sobre isso, mas eu quero trazer, como sempre, como clareza de informação, clareza do porquê do não, porquê que a gente está sempre falando não, 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 uma vez que existe um mercado aí cheio de regras. Então, eu quero começar já falando para vocês as típicas regrinhas que a gente ouve sobre o mercado da moda, as típicas regrinhas que a gente sempre ouve falando a seguinte questão: loira não pode usar amarelo. Gente, você acredita que eu vi isso hoje? Hoje eu tava de amarelo, né? Pode até ver nos stories anteriores aí, eu estava usando amarelo. E eu ouvi, nossa, quem disse que loira não pode usar amarelo? Então me veio esse insight de falar, sim, eu uso a regra do não, né? Loira não pode usar amarelo, gordinha não pode usar listras, mãe não pode usar roupa curta. Então a gente vai discorrer hoje sobre esse assunto. Por que que muitas pessoas vêm falando sobre isso não pode, isso não pode, enfim. Como a gente sempre fala que moda é comunicação, a moda é mutável. Acho que é primeiro de tudo a gente entender que moda sim é algo mutável. E cada vez mais que a gente está numa era de informação, cada vez mais que a gente está numa era tecnológica, a gente também está ganhando cada vez mais espaço no mercado, o que antes a moda também não era muito bem vista, ou então só era vista como algo como se fosse futilidade. Então, hoje a gente entende, hoje a gente ganha cada vez mais espaço para falar sobre moda. Então, como a moda é mutável, comportamento também é mutável. Tudo na vida se renova, tudo na vida se recicla, enfim, tudo a gente vai ganhando um novo sentido. Então, sim, eu uso a regra do não, porque a gente não deve exatamente seguir as regrinhas do que foi imposto na moda lá atrás. Oi, Lu, boa noite, tudo bem? Aline, boa noite, meninas. Então, a gente tem que entender que as regras que foram impostas, como, por exemplo, mãe não pode usar roupa curta, ai, porque agora você se tornou mãe, desde quando mãe virou uma profissão, ou então, desde quando se tornar mãe vai perder a essência de que você é. Então, a gente ouve muito falar sobre isso. Eu tenho exemplos aqui na minha família em que, por exemplo, minha tia fala assim: ah, não vou usar decote porque agora eu sou mãe. Ah, não vou usar roupa curta porque agora eu sou mãe. Então, essas regras que veio em conjunto com a sociedade, que veio em conjunto da história, daquela rigidez, do militarismo, hoje a gente tem que entender que sim, as pessoas estão cada vez mais conectadas e estão mais libertas. Ninguém mais vive no militarismo para também continuar seguindo regras do não. Como, por exemplo, também. Quando a gente vai fazer uma consultoria de imagem e estilo, quando a gente vai fazer a formação de consultoria de imagem e estilo, a gente explica sobre os 7 estilos universais. Já diz, né? É universal, então todas as consultoras tendem a falar o mesmo significado. Só que o que, que vem acontecendo? Está ocorrendo um movimento de que não existe, ou então não deve se prender somente aos 7 estilos universais. Eu mesmo, por exemplo, com as minhas clientes, eu trabalhava os estilos, mas eu não sigo a regra dos estilos. Eu entendo que hoje a gente trabalha com 9 estilos, não só com 7 estilos, porque a partir disso surgiu mais comunicação,
surgiu mais um entendimento sobre quem eu quero ser, sobre quem a sua cliente quer ser. Então, por isso a gente não deve seguir as regrinhas, como por exemplo, se você fizer uma pesquisa hoje no YouTube, vai aparecer lá, como descobrir o meu estilo. Você vai entender que tem lá, descubra seu estilo se o seu guarda-roupa tem só florzinha, saia rodada, roupinha cor-de-rosa. Ai, você é romântica. Ou então, se a sua roupa é curta, decotada, seu estilo é sexy. Gente, entenda, hoje as pessoas podem ter tanto a roupa curta dentro do guarda-roupa, como também pode ter aquela peça romântica dentro do guarda-roupa. Então, a questão é que moda é mutável, comportamento também é mutável. E o que muda nós, como consultoras de imagem e estilo, é o olhar sobre a nossa cliente. A gente tem que olhar para a nossa cliente e entender quem ela quer ser e o que ela é. Hoje ela quer ser romântica, tá bom, hoje ela vai ser romântica. A gente tem que lembrar que quando a gente vai fazer o aprendizado de informação em consultoria de imagem, quando a gente vai fazer o aprendizado dos estilos, a gente tem que entender que existem elementos que remetem ao estilo, elementos que criam e dão características àquela roupa, criam e dão sentido ao jeito de se vestir. Então, os estilos está totalmente ligado a hoje, eu como consultora defendo isso ao que remete, o que ele trouxe da história do passado para o presente. Então, o que muda é sempre esse olhar sobre a cliente, tá? Não é mais sobre o que vestir, é sim sobre o que a sua cliente deseja ser, é sobre o que ela deseja se sentir, como ela deseja se sentir. Então, não existe mais essa questão. Oi, Liana, tudo bem? Boa noite. E aí vem uma seguinte pergunta também, né? De aproveitar, Ellen, boa noite, tudo bom? E aí também vem uma seguinte pergunta. Hoje, se eu quero ser consultora de imagem e estilo, ou se eu, enfim, qualquer outra questão, eu não devo mais aprender sobre os estilos? As consultoras não ensinam mais sobre estilo para as clientes? Não, não é sobre não ensinar mais, e sim sobre entender o que a sua cliente, o que você, como cliente, deseja ser. Hoje, se você deseja se tornar uma mulher super poderosa de repente, a gente vai criar um look, uma comunicação de uma mulher super poderosa. Boa noite, Rose. Boa noite, meninas. Então, hoje eu vou criar uma conexão, uma comunicação de uma mulher super poderosa. E se amanhã depois essa mulher quer parecer frágil, de repente, se ela quer parecer mais na dela, mais fechada, eu também posso criar essa comunicação de uma mulher totalmente fechada. Então, não necessariamente eu preciso falar assim: olha, fulana, vamos usar o exemplo aí de uma de vocês, vou usar o nome da Rose, tá? Nem conheço a Rose para falar, mas vou usar como exemplo. Olha, Rose, você tem um estilo clássico, ou então você tem um estilo sexy. Como que eu vou dosar um estilo clássico com um estilo sexy? Ah, não, você hoje só deve usar terninho, roupa comprida. Gente, não é isso. Não colocar cliente em caixinha, não colocar as pessoas em caixinha faz total sentido. Da mesma forma como se a Rose fosse ter um quadril largo, por exemplo. Rose, você tem um quadril largo e de repente você não pode mais usar, vamos por aí, uma saia justa, porque vai realçar o seu quadril largo. Gente, o que você tem que entender? Se sua cliente, se a Rose quiser usar saia justa, ela vai usar saia justa. O que nós, como consultoras de imagem e estilo, temos que levar hoje para cada vez mais homens e mulheres, porque homens estão cada vez mais interessados também nesse mercado, é a seguinte questão: como você deseja se sentir? Como você está em relação ao seu corpo? É legal você levar, e sim, você deve levar o autoconhecimento sobre proporção corporal, sobre características do estilo, mas o que você tem que entender exatamente é a personalidade dessa cliente, é a personalidade da Rose. Se a Rose quer ter o quadril largo, se ela tá bem e a personalidade dela é sexy, ela quer mostrar essa mulher super poderosa, não tem por que esconder, não tem por que criar a regra de que você tem um quadril largo,
por mais que você queira se sentir super poderosa, hoje você não pode usar porque seu quadril é largo. Isso não existe mais. A gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com história. E se de repente também pode ocorrer o contrário. Se ela tem uma história de que o quadril largo para ela é algo que não traz felicidade e ela quer esconder, tá tudo bem. É só trabalhar a comunicação. E aí você entra com os truques, com as técnicas da consultoria de imagem. Então, hoje a gente ensina técnicas para você atingir a comunicação ideal do seu cliente. A gente trabalha técnica para atingir a comunicação, o sentimento, a representação do que é essa mulher hoje, ou então do que é esse homem hoje. Se essa mulher quer se sentir incrivelmente poderosa, ela vai se sentir incrivelmente poderosa com o corpo que ela tem, usando as roupas que ela quiser. O que a gente vai mostrar são ferramentas de comunicação quando ela quiser mostrar outra característica, ou então quando ela quiser valorizar outra parte do corpo, ou então quando ela quiser fazer criações de combinações de estampas, de cores, enfim, que ela quiser. A gente tem que perder esse medo de ser julgada e da sua cliente também ser julgada. Oi, Nô, boa noite. Então, a gente tem que perder esse medo de ser julgada, dessas mulheres serem julgadas. O medo do preconceito, que é aquele pré-julgamento. Gente, antes de eu fazer minha tatuagem aqui no braço, eu pensei muito tempo, muito tempo, muito tempo. Porque eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo das pessoas não gostarem, julgarem a minha imagem realmente porque eu tenho uma tatuagem no braço. Até porque a história da tatuagem traz uma característica antiga, enfim, que tatuagem era só para presidiário, essas coisas. E hoje em dia não, tatuagem é comunicação também, é um estilo. E se o meu estilo permite que eu seja muitas vezes delicada, muitas vezes acessível, eu também às vezes quero parecer mais segura, mais dura. Então, de que modo eu consigo trazer isso? E muito mais do que meu estilo tem a ver com a minha personalidade. Muito mais do que a sua cliente vai querer usar um cabelo longo, um cabelo curto, não tem muito a ver com o estilo, tem a ver também com o momento atual de vida dela, tem a ver com as transições da vida, tem a ver com a comunicação que a gente está gerando cada vez mais. Outra questão também é sobre mulheres que têm ombro largo, não pode usar ombreira. Não é que ela não pode usar ombreira, ela deseja destacar esse ombro ou ela deseja esconder esse ombro. Então tá tudo bem se ela se sentir incrivelmente poderosa com esse ombro e quiser usar ombreira. E é tranquilo, ou então se ela quiser usar uma cor clara estampada na parte de cima. Se sua cliente estiver bem com isso, ela pode usar o que ela quiser. O seu papel como consultora de imagem e estilo é saber orientar ela exatamente o que comunicação ela vai gerar. Então, hoje, como consultora de imagem e estilo, você tem que entender as técnicas para você entender que comunicação a sua cliente está gerando. Eu acho que a frase que resume tudo é isso. Então, a gente precisa parar de colocar clientes em caixinha, cliente em caixinha de estilo, falar para ela, gente, não existe mais isso. Então, sim, eu uso a regra do não, porque a gente tem que parar de usar essas características e entender cada vez mais sobre comunicação. Outra questão também, que eu acabei lembrando, como, por exemplo, um exemplo, assim, prático. Nossa, hoje eu tô falando muito né? Que ruim isso. Tá gostando, Ká? Que bom. Nossa, muito bem. Nossa, eu ia falar de novo, eu tô falando muito hoje. Lembrei. Nós, quando vamos fazer bolo, como por exemplo, você segue, eu duvido se alguém já tentou fazer bolo, ou viu a mãe, ou a avó, a parente, qualquer pessoa aí, que foi fazer bolo nessa vida, eu duvido que essa pessoa seguiu a regra 100%. A gente chama a regrinha do bolo. Se você segue receita, você que é consultora, segue receita de bolo, como por exemplo, de tudo que é ensinado tintim por tintim para você, as chances de você criar limitações e colocar clientes em caixinhas e colocar clientes em rótulos é muito maior. Porque eu penso que cada formação,
Cada pessoa hoje que se forma como consultora de imagem e estilo, após o entendimento de todas as técnicas e de toda a comunicação que é gerada assim para os seus clientes, a gente entende que cada consultora vai trazendo um método e um jeito de trabalhar diferente. E isso está totalmente ligado ao nicho que se atua. Isso está totalmente ligado ao cliente que você atende. Então, não é aquela questão de eu aprendi que os 7 estilos universais e a minha cliente tem a característica de ter esse estilo, eu vou seguir esse estilo. Não, não é exatamente isso. Então, você tem essa diferença, tá? Então, você trabalha o jeito que a sua cliente quer se sentir, a gente entende sobre proporção de corpo, a gente entende como valorizar, disfarçar, mas sempre lembrando e olhando para a personalidade, para a representação de quem ela é e da onde ela deseja chegar. A gente também fala muito sobre os valores, né? Como, por exemplo, eu falei sobre mãe não pode usar roupa curta. Eu acho que isso está ligado aos valores de cada indivíduo, de cada cliente, de cada mãe. Se essa mãe quer ser fechada, se essa mãe ela quer manter um corte, uma estrutura de roupa, um comprimento de roupa, uma comunicação padrão ou então longa, tá tudo bem, ela pode manter esse padrão. Mas se os valores dela não condiz com isso, ou então se os valores dessa sua cliente condiz com isso, com essa mãe, também tá tudo bem. Agora, se é uma mãe moderna, por exemplo, hoje a gente vê com essa evolução, com essa liberdade, com essa espontaneidade das pessoas, do ser humano, a gente vê cada hora as pessoas vestindo um tipo de roupa. E se essa mãe desejar usar uma roupa curta, de repente os valores dela não é como ela foi criada, de repente os valores dela estão sendo reavaliados nesse exato momento. Eu vejo que mães, quando nascem filho, também nasce uma nova mãe. Oi, Lúcia, tudo bem? Boa noite. Então, quando nasce essa comunicação, ou então novos valores, existe a transição do guarda-roupa, existe a transição das peças, existe a transição do que a gente está vestindo ou deixa de vestir. Eu mesmo já passei por transições do meu guarda-roupa. Não faziam mais sentido para mim algumas peças, e aí eu já fiz essa transição, porque os meus valores criados no interior e está totalmente. Na verdade, assim, os valores de criação não mudam, mas a gente passa a criar novos valores quando a gente cresce. A gente passa a desenvolver novos valores quando a gente muda de profissão, quando a gente vai entendendo sobre quem é a gente. Por isso que, como consultora, você tem que estar sempre olhando para o que sua cliente deseja. Oi, Nai, boa noite, tudo bom? A Neiva, tudo bom? Boa noite, meninas. Uma outra questão também que a regra dizia muito sobre a moda, né? A moda, né? Enfim, é o seguinte. Não sei se vocês se lembram que antigamente era padrãozinho ou então era regrinha que você tinha que usar uma cor de esmalte da mão igualzinha à do pé. Antigamente falava-se muito isso, você tem a cor, a unha, por exemplo, vermelha, você tem que passar vermelho no pé também. Era uma regra de combinação, porque se você fosse para uma festa, você tinha que combinar. Hoje em dia, se você quiser passar o verde neon, que tá super em alta, tá voltando aí de novo, na mão, e se quiser colocar um preto no pé, se quiser colocar um branco no pé, se quiser passar um vermelho no pé, você coloca. Então, cada vez mais as pessoas estão cada vez mais libertas, cada vez mais donas de si. E isso tem a ver também com estilo. Não significa que hoje ela é romântica, amanhã ela não pode ser sexy. E isso, às vezes, é uma questão de liberdade. Às vezes ela faz essa transição e é uma liberdade. É uma liberdade, é muito gostoso. Uma mulher, às vezes, que nunca foi sexy, de repente sentiu o gostinho do que as roupas, sem ser vulgar, né, que a gente fala, ela também pode se sentir muito sexy. E aí, nisso, ela começa a se redescobrir. Então, o papel da consultora de imagem de estilo também é levar redescoberta, é levar a transformação para a cliente, é levar um novo olhar, um novo auto-amor
para a cliente. Eu acho que isso define muito, muito, muito mesmo o que eu trabalhei, defendi por muitos anos e ainda defendo, que é a autoestima. Então, às vezes, a mulher que está ali escondidinha, porque foi imposto a ela, foi colocado a ela dentro de uma caixinha, dentro de um rótulo, que ela deveria ser desse jeito, quando você, consultora de imagem e estilo, olha a fundo e pergunta exatamente o que ela quer ser e como ela quer se sentir, às vezes as pessoas querem se sentir desejadas, contratam a consultoria de imagem e estilo para se sentir muito mais segura, para criar desejos, para ter novos relacionamentos. Então, a consultoria de estilo, o papel de nós, consultoras de imagem, é muito amplo. E assim como também tem homens que procuram a consultoria de imagem para justamente criar credibilidade, parecer mais seguro e autoconfiante para conquistar relacionamentos. Então, nem tudo está atrelado a dinheiro, muito está atrelado à parte emocional. Por isso que a consultoria de imagem é sobre pessoas, consultoria de imagem é sobre lidar com comunicação seja qual a sua cliente quiser, e não ficar colocando sempre a sua cliente ali igualzinha dentro de caixinha. É interessante até falar o seguinte: ninguém é clone de ninguém. É como se todas as consultoras aprendessem as técnicas, entendessem sobre tipo físico e tudo isso que eu tô falando aqui, e criasse uma fábrica de clones. Então, de repente, eu tenho aí a Carol, que é igual a Nai, que é igual a Lúcia, que é igual a Kelly, enfim, que é igual a Rose. De repente, eu estou criando uma fábrica de clones. Isso não faz muito sentido. Então, quando você para olhar a personalidade, as características de que cada cliente sua deseja, você não vai criar clones, e sim você vai criar comunicação certeira que a sua cliente deseja. Você vai criar comunicação de sucesso como consultora e como a sua cliente realmente deseja se sentir. Por isso que cada indivíduo é diferente, nós somos iguais, porém nós temos sempre referências, como às vezes a gente não tem uma referência de um corte de cabelo, a gente também tem a referência do estilo. Por isso que é tão importante você entender sobre os estilos, por isso que a gente ainda fala sobre os estilos, porque eles trazem a referência, a linha de base, a linha de raciocínio para a gente, tá? E também eles trazem muito como o que cada corte, o que cada linha pode trazer. Vocês sabiam, por exemplo, que linhas retas vêm de uma estrutura já de prédios, vem tudo muito duro, tudo muito rígido, da arquitetura do passado, e ela traz muita força. E quando a gente utiliza as linhas retas na nossa comunicação, como por exemplo, alfaiataria, tudo que é reto, tudo que tem corte reto, de tecido plano, a gente também transmite uma imagem de força e de comunicação. A gente pode falar uma aula aqui só sobre cortes, o que comunica, o que não comunica, linhas, na verdade. E que as linhas curvas, como por exemplo, saias rodadas, vestidos rodados, manguinhas, decotes redondos, cabelo ondulado, significa uma comunicação muito mais acessível, significa que é uma comunicação que vem lá da época do imperador, quando as mulheres utilizavam aqueles vestidos longos. Sabe quando passa novela na televisão e tem aqueles vestidos todos rodados e tem aquelas mulheres usando aqueles corselê apertadérrimo, justo, e depois tudo é rodado? Isso traz da comunicação que a mulher tinha que ser vulnerável. Isso vem da comunicação que a mulher tinha que ser acessível. E por quê? Ela era dona de casa e ela é comunicadora não. Ela é dona de casa e ela é acolhedora. Então, essa linha curva trazia essa aproximação, porque ela era mãe, porque ela era esposa, enfim. E os homens sempre de ternos, sempre rígidos, de linhas retas, porque eles eram os donos da casa. Então, hoje a comunicação das linhas, dos estilos, dos cortes, traz isso, traz esse sentimento que inconscientemente está plantado
na nossa cabeça. Inconscientemente, a gente faz essa leitura sem ao menos saber, e a gente julga as pessoas. Às vezes a gente pode julgar uma pessoa que está muito com uma roupa preta, com linhas retas, terno, blazer, enfim, roupas pesadas, estruturadas, como uma pessoa chata, como uma pessoa antipática, como uma pessoa. Às vezes a gente pode julgar que é uma pessoa de sucesso, às vezes a gente pode julgar que é uma pessoa esquisita, que é, enfim, cada um dá um nome aí, uma característica. Mas porque isso foi implantado na nossa cabeça. Inconscientemente a gente vem de histórias, inconscientemente a gente vem trazendo essa linguagem do passado para o presente. E por isso que está nascendo, sim, essa revolução do mundo da moda, por isso que está nascendo cada vez mais acesso à informação do mundo da moda, que nós, como consultoras de imagem e estilos, temos, sim, um papel fundamental em trazer clareza de personalidade e comunicação e olhar para dentro de cada cliente. Não é só sobre falar assim, seu estilo é tal e acabou. Não, a gente tem que tirar o que foi implantado na cabeça das pessoas e entender que hoje em dia cada um é o que quiser, cada um veste-se do jeito que quiser. Se hoje eu não quero fazer minha unha, eu não preciso fazer minha unha. Isso não significa que eu não tenho credibilidade porque eu não fiz minha unha. Significa que hoje eu não quis fazer minha unha, e é só isso. Nem tudo precisa ter exatamente um significado, tá? Então, é claro que cada atitude remete uma comunicação, mas nem sempre a gente precisa estar impecável para parecer muito boa, para parecer muita credibilidade do que a gente tem. Uma outra questão também que eu queria falar, já juntando sobre isso, era o seguinte: antigamente a gente, eu me lembro já de ter feito esse julgamento, eu me lembro que quando eu fui estudar, eu tive uma professora jovem, muito jovem, se não 2 anos mais velha do que eu. E ela foi dar aula sobre comunicação, justamente. Ela foi dar aula, na verdade, sobre comunicação, mídias de comunicação, ou seja, internet, Instagram, Facebook, assim quando nasceu. E é algo que os antigos não dominam, pessoas mais velhas não dominam, porque é algo muito novo. E a gente só tende a dar credibilidade para as pessoas que vêm de gerações anteriores, porque entendia-se aqui que elas têm mais conhecimento do que a gente, que é mais novo. Mas isso para mim é sim e não, porque tem pessoas que foram criadas dentro daquela caixinha, sim, foram criadas ali naquela caixinha, e o que ela aprendeu, ela reproduz. Reproduz, reproduz, reproduz. É como se fosse um looping infinito. É um looping infinito. E nós, hoje, cada vez mais com esse pensamento aberto, com essa tecnologia, com essa inovação, não significa que a gente não sabe ou então que a gente não entende. Muito pelo contrário, a gente consome informação cada vez mais. O que a gente tem que entender se faz sentido ou se não faz sentido. Se é coerente ou se não é coerente, porque hoje a gente sabe que grandes pessoas que trazem conteúdos que sejam de verdadeiro sentido se mantêm na internet. E outras pessoas não simplesmente acabam morrendo, sumindo, ou então, assim, vamos dizer que a longitude é pequena, não cria-se uma linha de longitude. Então, sim, cada vez mais tem pessoas mais jovens entrando para o mercado de trabalho com muito conhecimento e que podem substituir pessoas mais velhas. Mas também a gente tem pessoas mais velhas que têm um conhecimento absurdo que nós, jovens, também temos que escutar. Então, eu acho que essa linha de raciocínio é sim e não, mas a gente precisa só estar atenta a realmente o que faz sentido, né? Então, por isso, sim, eu uso a regra do não. Não colocar clientes em caixinha, não clonar clientes, porque clonar estilos, as pessoas são diferentes, as pessoas representam personalidade, histórias, valores, proporção de corpo diferente, ninguém é igual a ninguém. Então, cada vez mais eu defendo, sim, eu uso a regra do não, certo? Por isso que não usar regras na consultoria de imagem faz total sentido. O que é importante é você entender como consultora de imagem e estilo, ou aspirante a ser uma consultora de imagem e estilo, é que você vai aprender sobre técnicas, você vai aprender sobre proporção corporal, para sim, e enfim, outras comunicações, quer dizer, outras partes, como cores, estampas, para justamente
gerar a comunicação ideal para o seu cliente, certo? Então é isso, meus amores.